Olá pessoal, estamos de volta com mais um PokerCast Super Poker by 888. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Professor Marcelo Lanza Maia, estamos de volta depois daquela edição passada fantástica, sucesso total, programa do B Dias. A gente indica, recomenda que as pessoas voltem, vão lá ouvir o programa do B Dias, mas voltem também para ouvir o do Léo Cansado, que falou sobre impostos, ouvir o do Vitinho Rangel, que falou do Forbet, presidente Welton Lima, Vivi Saliba, quer dizer, uma lista de entrevistados que cresce toda semana. Hoje em dia, se o cara começar a ouvir o programa lá no carro dele, dá para ele dirigir quase de Porto Alegre até o Mato Grosso, ouvindo o programa sem parar, Marcelo. Opa, você ainda esqueceu do Mano Moja, né? Exatamente. Eu mesmo peguei o carro esses dias, fui fazer uma viagem de umas 4 horas e meia, coloquei PokerCast na ida, PokerCast na volta e não consegui acabar de ouvir todos. Olha que fenômeno. Que fenômeno, que sensacional. E Lanzinha, tenho certeza que você estava ouvindo o programa pelo jeito correto, através dos aplicativos de podcast do seu telefone. Todo telefone, todos os sistemas operacionais têm os seus aplicativos de podcast. No iPhone é o podcast, mesmo é o nome do programa, só você entrar na Apple Store e baixar, se ele já não tiver no seu programa. E no Android, você pode ouvir pelo Podcast Addict ou pelo WeCast, tem diversos. Se você preferir outro, manda ver. Aproveita que está ouvindo o programa, nos indique para todo mundo, dê 5 estrelas no aplicativo, para a gente é muito importante que você dê 5 estrelas e faça um comentário lá. Lembrando, Gui, que na hora que vocês chegarem a abrir o aplicativo podcast, vocês vão procurar lá o Super Poker, aí vocês vão ver o podcast, vocês se inscrevem no feed e vocês já vão baixar automático pro seu telefone, é uma moleza, fácil, prático, não tem trabalho nenhum. Exatamente, não. E os próprios aplicativos de podcast te dão a opção de só baixar o programa quando vocês estiverem em Wi-Fi. Então, para não gastar aquele plano de dados apertadinho ali, né, que a conta tá apertada, para quem que não tá, além do Marcelo Lanza... Que peito! Você já bota ele para baixar só quando tiver no Wi-Fi, para não gastar seu pacote de dados. Todos os aplicativos de podcast dão essa opção. E se quiser falar com a gente, como é que faz? Mas se quiser falar com a gente é uma moleza. Tem o e-mail pokercast@gruposuperpoker.com.br e tem o nosso WhatsApp agora, né? Super novidade, 31 97518 9609. Faça como o Bruno Machala, fala conosco aqui por WhatsApp. Se a discussão for importante, como é a do Machala, nós vamos botar ela no ar para discutir. Esse primeiro áudio do Machala a gente só não vai conseguir botar nesse programa porque ele mandou, pelo jeito, ele foi para a beira da rodovia para mandar, hein, Lazinha? Foi aquele áudio passando caminhão, passando ônibus, passando tudo, né? Diretamente do centro, do meio da guerra. Mas o que importa é a intenção. Eu já pedi ele para mandar um outro com um áudio um pouquinho mais tranquilo para a gente poder colocar. Colocar e comentar e falar com o ouvinte, essa interação que é super divertida para nós, é super divertida para o ouvinte, só dá trabalho para o nosso editor Rodolfo Vidal, que agora vai ter que incluir áudio de tudo quanto é lado. Tem áudio de entrevista, tem primeira parte do programa, tem segunda parte do programa, cada um com seus problemas, o Rodolfo com os dele, né, Lança? E lembrando também que o nosso Twitter é @superpoker com a hashtag SuperPokerCast, o Facebook também é só colocar SuperPokerCast na hashtag, e as redes sociais do 888poker é o Twitter @888poker_BR e o Facebook é 888pokerbr. Vovô, como é que faz para abrir a conta? O 888 mandou um caminhão de ticket pra gente, mandou uma baba de ticket. Esses tickets vão ser distribuídos entre a turma que joga no 888 e, em especial, o pessoal que abriu a conta pelo nosso link. Você entra lá no Super Poker, clica na aba Podcasts. Dentro da aba Podcasts, todos os links que tem já são os links nossos. Você cria sua conta, deposita dinheiro, vai estar concorrendo a tickets fantásticos, além de ganhar todos os tickets que você ganha quando você abre uma conta. Cara, quando eu abri minha conta do 888, eu depositei lá $50. Eu ganhei uma quantidade tão bizarra de tickets que eu não consigo julgar os tickets, cara. Vai vencendo o ticket de tudo quanto é lado, eu vejo eles vencer, não tem nem o que fazer, porque trabalhando na correria e tal, eu jogo os que dão. Justo, sensacional. Isso é sensacional mesmo. E Lanza, quem me mandou a mensagem foi o amigo Sketch,
que falou o seguinte: ô Calil, você lembra daquela conta do PokerCast desde o começo do projeto, lá em 2008? Toda vez que alguém é citado, toda vez que alguém fala no podcast, ele acaba cravando alguma coisa? Pois é, o Vitinho Rangel, entrevistado, estava um tempinho sem cravar nada, foi o primeiro de 775 jogadores no 215 Sunday Supersonic, levando $26.759, e foi também o primeiro de 4.885 jogadores no Rotary 82, arrumando mais 12k. Mandei os parabéns e pedi para ele: cadê a nossa parte, hein, Lanzinha? É disso que eu tô falando. A melhor forma da gente arrumar dinheiro no programa é citar a turma e ganhar 3%. É só isso que a gente precisa. Exatamente. Não, fora que a gente preparou, e eu já fiz uma entrevista temática fantástica com o Ale Mantovani, que é o Cavalito, na manhã que a gente estava conversando a respeito e tentando fazer os contatos com ele. Enquanto a gente estava tentando fazer os contatos com ele, às 5 horas da manhã, ele estava cravando o high roller do BSOP de São Paulo. É brincadeira, Lanza? Fortíssimo, hein? Tá louco. Fortíssimo, senhor. Fortíssimo. Tá louco. E Lanzinha, vamos direto já para as nossas notícias. A nossa primeira notícia do dia é que o Vinícius Silva crava o evento 20, R$400 no Limit Hold'em do Legends Deep Stack Turbo em Brasília, mas a notícia não é só por isso. Não, Lanza, a notícia é fantástica de todos os lados que a gente olhar, né? Ele começa com a participação do João Paulo Trindade, que é morador de Brasília, ele é portador de esclerose lateral amiotrófica e é apaixonado com pôquer. Cara, ele foi lá com a esposa dele e teve a experiência de jogar um torneio ao vivo de pôquer. A imagem é muito bonita, ele tá com a esposa ali do lado e ele pôde viver a experiência de jogar um torneio de pôquer. E quando a gente fala de um esporte inclusivo, a experiência do João Paulo já seria por si uma experiência maravilhosa, uma história para contar, para não esquecer. Aí quem que vai lá e crava o torneio, Lanza? Uma das figuras sensacional, mais... né? Sensacional, cara. Uma das figuras mais queridas do pôquer brasileiro, o Vinícius Silva, o Vini Silva, figura constante em todos os salões de BSOP há anos, cara. Tem anos que o Vini joga torneios de pôquer, foi para Las Vegas, fez uma mesa final de WSOP e agora crava esse torneio, cara. E o evento número 20 de R$400 no Limit Hold'em Last Chance Deep Stack Turbo. Cara, que legal, eu ganhei meu dia quando eu vi o Vini, que o Vini tinha cravado esse torneio, cara, que coisa linda, velho, que legal, cara, beijão Vini, parabéns, cara, eu vibrei e quem tava no salão falou que foi de arrepiar a cravada do Vini. O tanto que o pôquer é diferente do resto dos esportes nesse momento, né? Independente das suas limitações, independente de tudo, o pôquer ele é muito inclusivo. O pôquer tem deficientes visuais que jogam, com pessoas ajudando. Cara, todas as formas possíveis e inimagináveis. Basta que a pessoa goste do jogo, que ela vai dar um jeito de praticar. Isso é o sensacional do negócio. Cara, foda, top, parabéns demais, parabéns ao BSOP por poder também criar um ambiente para que essas coisas aconteçam, com a inclusão, com a oportunidade, parabéns a todos, sensacional. E parabéns também ao Marcelo Horta, campeão do Main Event de Brasília, ele que é um veterano de BSOP, já tinha outras mesas finais de Main Event de BSOP, e quis o destino que ele cravasse em casa. Sensacional, vamos que vamos. Cara, a nossa segunda notícia do dia é o seguinte: se tem uma coisa que normalmente dá polêmica é ranking. Sim. Sempre dá uma polêmica, forma de pontuar, como fazer, o que vai, o que engloba. O BSOP já teve um problema com o ranking, o cara que ganhou o Main Event só foi campeão do ano. Que bondade isso, você falar que o BSOP teve um problema com o ranking. O BSOP teve problema com o ranking. É que o BSOP é mais rápido para agir do que a WSOP como instituição, né? O BSOP ele é menos conservador.
Mas teve bons anos que o ranking não tinha jeito, cara. Quem cravasse o Millions era campeão. É porque o Millions ficou grande demais, né? Então ele mudava a dinâmica do ano, de tão grande que o Millions era em relação às outras etapas. Então, mas parece que conseguiram ajustar, né? E tivemos sorte, porque os caras que ganharam nesses anos foram bons embaixadores, né? Quer dizer, o Douglas é um caso desses, que vai lá e crava, e era um cara, gente fina, um menino bacana e tal, que vai lá, crava, é o campeão do ano e tal. E o ranking do BSOP hoje, a gente não ouve um mimimi, né, cara? Não tem um choro a respeito do formato do ranking do BSOP hoje, mas a WSOP continua, né, cara? Sempre aquela reclamação infinita. Mas a WSOP é aquele conceito da FIFA. Parece, sabe? Uhum. Eles demoram muito para tomar atitude. O mundo inteiro usa o árbitro de vídeo, usa o reloginho quando a bola passa da linha, apita gol, e a FIFA fala, não vamos colocar na Copa do Mundo ainda e tal. É isso. O mundo inteiro usa, não, o mundo inteiro quer, né? Pelo menos a Europa toda usa isso já, o reloginho. No Brasil que ainda não usa. O esporte é caro demais para deixar um erro desse e marcar ou não um gol, né? Mas enfim. Então é o seguinte, ela anuncia um novo sistema de pontuação agora para o jogador do ano. Esse novo sistema agora, Gui, ele agradou ou desagradou a turma? Cara, ele agradou. Na verdade, o Daniel Negrano, ele é um dos grandes críticos e ele está na comissão de jogadores que conversa diretamente com a WSOP, sabe? Então o que eles fizeram foi o seguinte, no ano passado, o jogador que fizesse um número bizarro de ITM, aqueles ITM mínimos, ele acabava ganhando muito ponto e ele recompensava mal os caras que ganhavam braceletes e chegavam nas retas finais, entendeu? Então o que a WSOP fez foi tentar ajustar isso e para evitar, né, Lanza, que jogadores que aconteceu no ano passado. Uma vitória do Chris Ferguson, lamentável, sendo que tinham jogadores que mereciam muito mais do que ele, né? É uma pena, porque tinha muita gente que merecia mais, teve muita gente com muita mais reta, com bracelete, que infelizmente não deu, né? Mas fazer o quê? Exatamente, acontece. Olha, e o nosso patrocinador é firme mesmo. Quando a gente falou no Dia das Mulheres que a gente tinha o melhor time de embaixadoras, embaixatrizes ou embaixadoras, vovô? Que parada difícil, como é que você me faz uma pergunta dessa? Velho, eu vou chutar embaixadoras e vou deixar o WhatsApp bombar me xingando. Então vamos de embaixadoras. Como se não bastasse nós termos o maior time de embaixadoras, o 888 agora vai patrocinar o Hall da Fama das Mulheres no Pôquer. Sensacional notícia, né, cara? Lanza, é sensacional a notícia, né? O 888 é muito focado nisso. Tem um time de mulheres muito peso e para uma mulher ser elegível ao Hall da Fama de Mulheres, tem 4 regrinhas. Todas as candidatas têm que ser ativas ou como jogadora ou como líder na indústria, ou as duas coisas, por pelo menos 10 anos e ter 35 anos de idade ou mais. As candidatas têm que ter feito contribuições significativas para a indústria do pôquer. A jogadora ou a pessoa da indústria tem que ser apoiadora do pôquer feminino e promover o pôquer feminino de uma forma positiva. E todas as possíveis candidatas precisam ser aprovadas pela organização e pelo comitê. Então, e nós temos candidata. Quem são as candidatas que estão assim correndo na linha de frente em busca dessa vaga? Quando a gente fala de mulheres no pôquer, especialmente mulheres que têm mais de 10 anos no pôquer, é difícil montar essa lista, porque muitas das mulheres que já estão há mais de 10 anos no pôquer, elas já estão na lista. A Jennifer Harman, a Christy Gazes, a Linda Johnson. Então o que acontece? As candidatas elas não são em grande número, porque muitas das mulheres que têm feito contribuição, quer dizer, a Vanessa Selbst, independente dela ter passado 10 anos ativa, dela não ter passado 10 anos ativa, na hora que passarem os 10 anos iniciais dela, por tudo que ela ganhou, por tudo que ela fez, não tem jeito ela não entrar nesse ranking.
A Nete Obrestad é boa candidata, a Liv Boeri ainda está ativa e não pode ser ignorada, mas entre as candidatas novas estão a Maria Rowe, a jogadora sensacional, que está na ativa totalmente, e a Carrie Scott, que é apresentadora, jogadora de pôquer, embaixadora do 888, e estava lá no 888 Live São Paulo. Eu tive o prazer de tirar uma foto com ela, eu que sou fã de carteirinha. Justíssimo. E continuando o 888, continuando lá em São Paulo, continuando no lugar que a gente já foi e que nós narramos aquele evento fantástico, o que vai ter agora, semana que vem? Agora, hoje é segunda-feira, dia 16, depois de amanhã não, de quinta-feira em diante, 19 e 20 de abril, no Casa Bossa, na Cidade Jardim. O que vai ter lá, vovô? Primeira coisa, parabéns, Lanza. A gente gravando no domingo, você já bota o seu mindset para pensar que a gente tá no dia 16, que já é aquela segunda-feira. Eu entendi a malandragem e gostaria de te dar parabéns pelo raciocínio rápido. Muito obrigado pelo tempo real. Parabéns para você. É isso aí, Lanzinho, de 19 e 20 de abril, a Casa Bossa, lá naquele shopping maravilhoso, aquela casa maravilhosa, aquele espaço fantástico, recebe o High Roller Ducati, um evento do 888, junto com a produtora de motocicletas, né? E a organização é da Unique Poker, que aliás eu indico, vá lá no Instagram, sigam a Unique Poker, que é bonita pra caramba. E me conta mais, quanto que custa o buy-in desse torneio? Lanza, o buy-in do torneio ele é de R$ 3.500 no main event, como disse o nome, ele é um high roller, e ele vai ter também um torneio de Omaha com buy-in de R$ 1.200. Tenho certeza que Vivi Saliba é grande candidata a subir no pódio desse evento, e o evento vai contar com a presença dos fenômenos jogador de futebol Denilson, figura carimbada nos eventos do 888, e nossa embaixadora, se for embaixatriz, agora eu já citei a palavra 10 vezes no programa, eles estão mortos. Vivian Saliba também vai estar lá. Quem estiver em São Paulo, vai lá, vai ter satélite também no evento. O satélite vai ser de R$400. Então só olhar lá, entrar no site do 888, entrar no Super Poker, dar uma olhadinha, todas as informações estão lá. Vai ser legal pra caramba. Que pena não estar em São Paulo uma hora dessa, hein, Lázaro? Com a bala do senhor, o senhor é da Bahia, obviamente, né? Gente, só lembrando que o evento é restrito a 180 jogadores no High Roller e 50 no Omaha, tá? É um evento realmente exclusivo, fora do padrão comum, porque vai estar bonito, com certeza. Com certeza, Lanzinho, você tá louco, cara. Se eu estivesse em São Paulo, o patrocinador ia me colocar no evento. Afinal de contas, eu sou apresentador do programa. Ele tá comprando lote na Lua agora, é isso? Como não? Quem dera, hein? Quem dera, se o patrocinador falasse, eu te ponho no evento, eu tava correndo para São Paulo nessa altura. Só faltava lutar, né? Só faltava. É isso aí, e vamos para a nossa entrevista. Fabiano Kowalski, meu amigo, jogou comigo em 2010 no Forbet. Nosso amigo, né, Lanza? Figura querida, gente fina pra caramba, um cara de ouro, um cara sensacional. E fizemos uma entrevista que entramos muito em parte técnica, cara. Foi uma entrevista difícil e muito legal de fazer. Eu adoro o Kowalski, falando de vida, de pôquer, de técnica, de tudo. E divirtam-se, espero que vocês se divirtam o tanto que eu me diverti fazendo essa entrevista. É isso aí, pessoal, estamos de volta com grande satisfação que recebo o meu amigo querido, ex-companheiro de time e lenda do pôquer nacional, mito, professor, o dono da tabela de Fabiano Kowalski, que vamos falar disso daqui a pouco. Em primeiro lugar, eu já entro pedindo desculpa por qualquer interferência no áudio. Eu tô aqui no interior, na praça central da cidade, no hotel, então pode surgir qualquer barulhinho estranho, não estranhe, a culpa é minha, veio do meu lado, e muito bem-vindo, Kowalski, que satisfação te receber aqui no PokerCast. É um prazer estar de volta, Calil. Fico muito feliz de vocês estar voltando com esse programa. Eu sempre fui um grande fã, sempre gostei de ouvir. Isso aí, é um prazer estar aqui de volta. Kova, na nova era do PokerCast, a primeira pergunta ela tem sido igual para todo mundo. E ela é: quem é Fabiano Kowalski? Quem era Fabiano Kowalski antes de adentrar o poker? Antes do poker, eu vim de uma cidade pequena, interior de Santa Catarina. Vim de uma família simples, relativamente simples. Eu estudei, eu passei no vestibular na Faculdade de Ciência da Computação, na UDESC, que é estadual de Joinville. Aí eu fui para lá, não gostei do curso,
ser programador não era para mim, não era o que eu queria para minha vida, era totalmente diferente do que eu imaginava que ia ser. E aí, procurando outras coisas para fazer da vida, eu acabei encontrando o poker e fiquei por aqui. Cova, tem uma história curiosa, eu não sei se você lembra disso, mas o primeiro momento que eu encontrei com você foi ali no aeroporto de São Paulo, você vindo de Santa Catarina para o nosso primeiro BSOP, que se não me engano foi no Rio de Janeiro em 2010, nós fomos colega no Forbet, e a gente se encontrou, quer dizer, a gente se conhecia ali de mídia, né? Eu se conhecia pela imprensa do poker, mas não se conhecia pessoalmente, e aquele era o menino Kowalski, que estava pegando o primeiro avião dele, né? Saindo de Santa Catarina, indo jogar um campeonato brasileiro. Eu queria que você contasse um pouco a respeito daquele começo, quando você ingressou ao poker, como que você descobriu, como é que funcionou a transição de sit and go para torneio. Conta pra gente como é que foi essa passagem toda fantástica lá no início. Mais ou menos assim, quando eu comecei a jogar, eu fui direto pro sit and goes, que era, eu tinha alguns amigos que já jogavam, eu jogava aquilo lá. E aí, rapidamente eu entrei pro Sit and Go Team Pro, que era o time da época, né, de Sit and Go. Depois de uns 6 meses ali, mais ou menos, a gente... Eu e quem era os backers na época, o Will e tal, a gente resolveu que eu deveria começar a jogar MTT, pra jogar bains mais altos e tal, e ter um plano de carreira melhor. E aí deu certo logo de cara, já nos primeiros meses já ganhei alguns torneios e tal, comecei a lucrar. E aí, conforme o time foi crescendo, surgiu a oportunidade do time ao vivo, né? Que foi aí que você entrou também e tal. E aí pra mim foi sensacional, que eu não conhecia ninguém, assim, da mídia, não conhecia ninguém tinha como ídolos, assim, uma galera que começou a jogar poker bem antes do que eu. E essa foi a oportunidade de eu conhecer todo mundo e mostrar que eu tava ali pra ficar também. Cova, aí você começa ali no sit and go, e o sit and go naquela época era uma coisa viável, quer dizer, era possível um jogador grindar só sit and go, o que hoje é brutalmente difícil. Como que se dá essa migração sua do sit and go? Quer dizer, a percepção parte do Will, quer dizer, ele entende que o futuro era muito mais brilhante no torneio, ou como que você entende que o sit and go não era para você? Quer dizer, você já imaginava que o sit and go não era sustentável a longo prazo? Não, na verdade, Sit and Go era muito lucrativo, só que a gente queria jogar MTT na época ninguém entendia direito como funcionava toda a matemática por trás e a gente queria jogar MTT pelos grandes prizes, pela glória e tal. Aí a gente não pensava numa lucratividade por hora, como a gente pensa hoje em dia. Tanto é que eu joguei torneios por alguns anos, né? 3 ou 4 anos ali, depois que eu me tornei profissional, e eu acabei voltando a jogar Sit and Go. Eu comecei a jogar Sit and Go's Hiperturbos, daí eu fui Supernova Elite no PokerStars por 3 anos seguidos. E eu acabei só voltando para torneios por causa do sistema de rakeback que foi encerrado no PokerStars, e eles pararam de dar os 60% de rakeback que davam para Supernova Elite. Mas a minha lucratividade em Sit and Go's, até esse momento onde eles cortaram a Supernova Elite, era maior do que em torneios, por causa do ganho por hora, né? Que lá era mais elevado. E o que mata, quer dizer, o sit and go, na verdade, ele dependia... Você entende que o sit and go ele é um formato que ele é autofágico ali, que ele engole o poker? Porque o gráfico dos jogadores vencedores de sit and go era uma coisa bizarra, né? Era um gráfico praticamente sem variância. Com vitória, se tornou muito difícil do jogador recreativo escapar do formato, né? Mas isso foi mudando ao passar dos anos. Naquele começo, ali em 2009, 2010, era assim que funcionava. O gráfico dos profissionais era tipo uma linha reta e não tinha como, porque os profissionais bons, eles ainda tinham um edge absurdo em cima dos profissionais ruins e dos recreativos ainda mais. Mas com o passar dos anos, inclusive os recreativos foram aprendendo a jogar, fazendo cursos. Tem vários cursos no Brasil hoje, por exemplo, que eles dão uma certa noção, eles não deixam ninguém lucrativo no jogo, mas eles dão uma noção bem boa pro jogador amador. Então, tudo isso deixa mais próximo, deixa mais difícil do jogador profissional explorar. Então, com o passar dos anos, o jogador de Sit and Go, ele acabou, esse gráfico que era uma bala para cima, ele não existe mais. Então, ele só existe depois se você considerar junto o rakeback, né? E a partir do momento que os edges foram diminuindo, a variância no gráfico normal ali, ele foi aumentando. Então, o gráfico do jogador de Sit and Go de hoje em dia parece um eletrocardiograma, assim, aquele negócio que vai para cima e para baixo e meio que não sai do lugar.
E daí pós-rakeback ele tinha uma lucratividade boa e a partir do momento que cortaram o rakeback ficou só aquele eletrocardiograma, então não vale mais a pena para praticamente ninguém no mundo jogar Sit and Goes. Ninguém tem um edge suficiente para fazer um gráfico bonitinho pagando um absurdo de rake que os sites cobram. Cova, e na hora que você volta para o torneio, você fez a transição 2 vezes, quer dizer, você começou como jogador de Sit and Go lá em Santa Catarina, vai para o MTT, ainda no Forbet, depois volta para o Sit and Go e a gente vai falar sobre Forbet e Samba, sobre a transição de times, a gente vai ter a oportunidade de conversar, e depois volta para o MTT. Você foi transitando em fields que foram, obviamente, como a história toda do poker, ele foi só piorando, né? Ele foi ficando cada vez mais cabuloso. Quer dizer, você pega um field ali, ainda menino em Santa Catarina, no Sit and Go Team Pro, que é um sonho. Aí você pega um field de torneio, que ainda você pegava com torneio live, que era mais sonho ainda, mixado com torneio online. Aí você vai para o field de Sit and Go, e se especializa completamente em Sit and Go, especialmente o Hiperturbo, que é uma coisa praticamente automática ali. Me interessa mais essa migração de volta para o MTT. Na hora que você volta a jogar torneios multitable, você já volta para um field muito mais complicado, muito mais difícil. Conta pra gente como é que foi de onde que vieram essas ajudas, como é que foram os ajustes e como é que foram as dificuldades de voltar. Na verdade, o field mais duro do mundo, na minha opinião, é o field que joga Hiperturbo. Os Hiperturbo de 25 Big Blinds, que era o que eu jogava, era disparado o jogo mais difícil que existe. Ele tem uma evolução muito rápida. Todo mundo que joga ali em high stakes, a partir do momento que o PokerStars liberou Hiperturbo de $500 e de $1.000 para entrar, todas as mentes mais brilhantes do poker foram para lá, sabe? Porque era um valor muito alto que valia muito a pena ser bom naquele jogo. Então, isso causou uma evolução absurda naquele lado lá, e eu tive que aprender muita teoria de poker, tive que reforçar muito a minha base teórica, tive que parar de jogar por algum tempo, até para estudar mais e melhorar nessa parte, e usar softwares e tal, desenvolver meu jogo short stack. E aí, quando eu voltei para MTTs, na verdade, eu tive que aprender mais a jogar contra um field mais fraco, que não entendia tão bem aquela parte teórica, para poder explorar melhor aquelas tendências do field de torneio e aí adaptar. Por exemplo, em Sit and Go, se eu tivesse um range de c-bet de 70% no flop, os outros jogadores iam me explorar com certeza. Eles podem me dar check raise com uma frequência muito alta e eu não conseguiria ganhar dinheiro em Sit and Go Hiperturbo. Agora, em torneios, ninguém vai saber explorar uma tendência de c-bet de 70%. Então, se eu estivesse betando 50%, em torneios, eu vou estar deixando de ganhar dinheiro, porque ninguém me dá check raise. Mesmo sabendo que eu dou c-bet com 70%, os jogadores simplesmente não têm muita noção de como explorar isso. Então eu tive que reaprender o jogo mais exploitable e aí regular minhas tendências para melhorar minha lucratividade contra aqueles jogadores mais fracos. O jogo ali no Sit and Goes, ele era 100% Game Theory Optimal. Totalmente, quer dizer, os jogadores que estavam jogando ali, era impossível você cair numa mesa que você podia jogar o jogo exploitable? Não, geralmente uma mesa era formada por 4 regulares e 2 jogadores recreativos. Então sempre que você estava envolvido numa mão onde tinha jogadores profissionais, você tinha que focar naquele jogo mais técnico e tal, não deixar nenhum buraco no teu jogo para que ele possa explorar. E aí quando você jogava uma mão contra o recreativo, você ia completamente para o outro lado. Mas mesmo os recreativos dos Hiperturbos, eles tinham um pouco mais de consciência, eles eram mais agressivos. Então se você deixar um buraco muito grande no teu jogo, tipo, você betar 100% numa parada ali, não vai ser bom contra ele. E o cara que entra no Hiperturbo, você pode imaginar, tipo, ele tá ali, ele quer jogar um torneio de 15 minutos no máximo, e ele quer ir pro power, ele não quer ficar, tipo, segurando, jogando mais tarde. Tem muito ficha de torneio que a falha dele tá em jogar extremamente passivo, jogar poucas mãos, porque ele quer continuar no torneio, ele aprendeu que ele tem que é assim que se joga. Já no Hiperturbo, não. O fish que vai jogar Hiperturbo lá, ele quer ir pro pau, ele quer botar os $100 dele e fazer 300 em 10 minutos e sair fora, sabe? Então, Você pode imaginar que se você agressivar um pouquinho demais contra esse cara aqui, vai ser um problema, porque ele não tá nem aí pra cair do torneio ou nada assim. Perfeito. E aí, quando você sai para essa transição pro MTT, você começa a ter que refazer essa adaptação. Em qual time você está na hora que você sai dos Sit and Goes e volta para o MTT pela última vez? Eu participava de um time de um inglês, amigo meu, que hoje em dia se tornou um grande amigo meu. Estava até aqui em casa, passou um mês aqui com a gente, ele com a esposa.
O nome dele é Ivan Stokes, ele é ILS007, o nick dele. Então eu participava do time dele, e daí a partir do momento que cortaram o rakeback, a variância ficou muito alta em hiperturbos, eu e ele tomamos a decisão de me colocar em MTTs de volta. Aí eu comecei a jogar alguns sit and goals de 180 players, que eles têm que os jogadores daquele tipo de sit and goal, eles têm as mesmas tendências do field de MTT. Muitos deles jogam mesclando, né, aquele tipo de sit and goal com torneios. Uhum. E eu comecei jogando naqueles lá baratinhos, assim, tipo, sabendo que durante um mês eu não ia... No meu foco estava zero em ganhar dinheiro, eu só queria entender as tendências e entender como que eu adaptaria àquele jogo. Aquela matemática diferente e tal, tipo, em Hyperturbos você tem ICM desde o começo do torneio, por exemplo. Já no 180 players, não, você tem que jogar o XPV ali e tal, mas ao mesmo tempo você tem que dar um pouquinho de valor pro teu Tournament Life. Então, tipo, todas essas adaptações eu tive que aprender. E eu passei ali um mês e meio, jogando isso aí, alguns torneios turbo, algumas coisas assim, e fui adaptando. Aí 2 meses depois, mais ou menos, dessa migração, daí eu comecei realmente a focar só em torneios, e aí naturalmente já comecei a ter alguns resultados e por aí foi. Cova, uma coisa que me deixa sempre curioso é como é que são os estudos. Quer dizer, como é que são os estudos, o que é a captação de mão, quanto tempo você passava nesse período de 2 meses, que é um período muito atípico na vida de um jogador profissional de pôquer, um jogador que depende daquele dinheiro ali para viver. Como é que era a sua vida? Como é que você dividia a vida entre estudo, jogo, balada, vodka, festa? Na época eu tava casado, então tava tranquilo. Tava casado, que eu digo, tava morando junto com a minha namorada, né? Então foi bem tranquilo a parte da festa, não teve muita coisa assim. E eu sabia que eu tava, tipo, eu tinha um certo tempo pra fazer isso. Eu tinha que aprender rápido, quanto mais rápido eu aprendesse, melhor. Então eu botei todas as minhas energias naquilo. Mais ou menos, funciona mais ou menos assim, ela vai alterando conforme você vai ficando melhor. No começo eu jogava 10 sit and goals, pegava os 10 para estudar e passava o dia inteiro estudando. Na metade do primeiro mês, por exemplo, eu já estava meio a meio, estudando e jogando. Daí mais pro final eu só estava jogando e daí eu já comecei a já incluir um monte de torneio e cada vez daí estudando menos até chegar num balance, assim, onde você estuda 1 hora por dia e joga outras 10, quando for dia de grind, né? E quais que eram esses torneios que você jogava? Eram sit and goals de? 180 players. Esses torneios, eles são o que melhor emulam os MTTs hoje? Se você olhar só o sit and goals, sim. Os 180, 360 players são os melhores. E a quais níveis que você jogava? Eu jogava tudo, jogava os 3 com ribais, 15, 30 dólares, por aí. E você estava com o seu time internacional, quer dizer, vocês paravam, você estudava junto, como é que funcionava isso? Quanto desse estudo que era só o Kowalski, quanto desse estudo que era coletivo? Foi bem coletivo, assim, no começo, porque todo mundo jogava sit and goal ali, e quando aconteceu o baque do rakeback, todo mundo pensou, cara, a gente precisa aprender esse outro jogo o mais rápido possível. Então a gente formou um grupo de estudos e era todo mundo jogando mão lá o tempo todo. O meu back na época também estudando bastante a parte matemática para tentar entender melhor. Então foi um trabalho em grupo, sim. E tinham outros brasileiros no time? Tinha um brasileiro, o André. Ele ele foi para os MTTs, ele migrou com sucesso, quer dizer, tem casos dessa migração, que a migração não foi sucesso, de jogador que não conseguiu se adaptar de volta a MTT, ou já que você jogava um field tão duro, com essas mentes tão brilhantes ali do poker, a grande maioria desses caras desse field que eram seus oponentes de dia a dia, todo mundo adaptou e está todo mundo prosperando. Por incrível que pareça, eu acho que essa transição de um cara que é porque eu tive uma base de jogar um jogo extremamente explorável desde o começo, e depois eu aprendi a parte teórica, daí eu aprendi a jogar com caras teóricos e tal, então, tipo, eu já tinha uma noção de como voltar para a parte explorável. Muitos dos jogadores que estavam comigo naquele grupo, eles começaram em sit and go, então eles não entendem a cabeça de um jogador recreativo. Tipo, por exemplo, todos os torneios ao vivo que eu joguei, eles agregaram alguma coisa no meu jogo de entender como que o jogador recreativo pensa. Você sabe como é. Você está jogando numa mesa de torneio ao vivo ali, você começa a falar sobre uma mão, obviamente você não fala nada técnico nem nada, mas se você fala alguma coisinha assim, tipo, que mão você tinha, tipo, eu tinha o Ás e tal, o jogador recreativo, ele abre completamente a mente dele e ele mostra para você como que é a linha de pensamento dele. Então, só de ter essas conversas, de jogar esses torneios ao vivo, eu já consegui entender bem, assim, como funciona a cabeça desse tipo de jogador, como funciona a linha de pensamento dele.
E para esses jogadores que começaram direto em Stitch and Go e tiveram que aprender o jogo técnico desde o começo, completamente teórico, eles têm uma dificuldade absurda de ir daquele range de 50% de CBET para o de 70% para explorar o jogador recreativo. Porque na cabeça dele ele vai ficar com um buraco no jogo dele e não vai dar certo. E também na cabeça dele, se ele CBEtar 50%, ele vai ganhar dinheiro. Só que o problema é que se ele vai mesmo, só que ele não vai ganhar o suficiente para bater o rake por uma margem muito alta. E aí quando o seu ROI é muito baixo, digamos em torneios, se você tem um ROI de 5%, a tua variância vai ser tão grande que você não vai conseguir se manter como jogador profissional de poker. É completamente impossível, você vai passar um ano sem ganhar. Então, se você vai ser um jogador profissional de MTT, você tem que ter um ROI maior que 15, 20%, assim, para poder ter uma rentabilidade mensal ali. Cova, uma coisa que é muito comum do jogador online é o jogador não ter uma vivência social mesmo muito grande. Quer dizer, acontece muito, principalmente com esses gênios do online, que é o oposto do seu caso. Quer dizer, sua primeira experiência num grande time ali já começa com o Forbet, viajando com os malucos, e nós vamos poder falar disso e vamos nos divertir lembrando de histórias aqui. Mas essa vivência social, ela faz muita diferença. Você acha que, além da dificuldade que os caras têm em adaptar o field, simplesmente por causa do número, porque eles jogaram muito sit and go, existe também essa dificuldade de entender a cabeça do outro ser humano, porque grande parte da vida dele ele passou ali no computador jogando? Sim, com certeza. Eu vejo muito na nova geração, assim, muita gente que vem, que quer estudar torneios, eles ficam meio perdidos por não ter um grupo de estudos assim com mais experiência, e eles acabam pegando softwares como o PioSolver, qualquer software de Game Theory novo que tenha por aí, Cardvernes EV, e eles acabam jogando, fazendo simulações lá, passando horas e horas fazendo simulações, e nas simulações eles jogam tipo a máquina contra a máquina, como se eles estivessem jogando contra um jogador perfeito e tal, e dessa maneira que eles estudam, eles acabam jogando daquele jeito. E isso acaba meio bloqueando a mente, assim, acaba meio não deixando a cabeça deles livre para tentar entender como que o outro jogador tá pensando. Eles pensam tipo, esse cara deveria estar jogando assim, então vou jogar assim também, sabe? E você acha que a ida pro clube, quer dizer, se esse cara uma vez por semana ele saísse dali e fosse conviver com o jogador na mesa de live e entender que o jogador pensa, entender aquelas frases que a gente brincou a vida inteira e que o jogador recreativo ele fala o tempo inteiro, quer dizer, hoje eu sou só recreativo, mas aquelas frases todas que a gente cresceu ouvindo, o jogador falando, pô, par é par, poxa, mas eu tinha o as, pô, mas eu acertei o bordo, eu joguei para acertar, como é que eu acerto e foldo? Quer dizer, você acha que essa vivência de clube, um dia que o cara tirasse ali do estudo o menino do online e fosse jogar o live, entender essa cena e essa cabeça do live, você acha que isso poderia ser uma grande revolução na cabeça de um jogador que tem uma compreensão bizarra do poker, mas às vezes não tem compreensão do ser humano que está sentado ali jogando contra ele? É difícil quantificar se um dia por semana vai valer a pena para qual jogador. Obviamente, se esse cara que a gente está falando for um nerd que nunca saiu de casa, nunca conversou com ninguém, qualquer coisa, qualquer experiência fora de casa vai valer a pena, sabe, para ele, vai agregar. Então, mas sempre tem um meio termo ali, alguém que tem uma vida social e tal, só não joga ao vivo e tem um pouquinho de dificuldade de entender a cabeça do fish, e tipo, pra deixar claro, jogar ao vivo não é a única maneira de entender isso. Por exemplo, no samba, a gente conversa, discute mãos o tempo todo e discute tendências de jogadores recreativos, então se você tem acesso a pessoas que entendem essa linha de pensamento, já é o suficiente para você entender também, desde que elas saibam te explicar. Então, jogar ao vivo foi como eu aprendi, como eu entendo melhor essas tendências. Tudo que eu fiz no poker desde que eu comecei em 2009 agregou alguma coisa para mim como jogador. Então, tipo, o jogador que eu sou hoje, ele tem um pouquinho do que eu aprendi quando eu comecei lá, tipo, desde das primeiras coisas que eu aprendi quando comecei a jogar, as primeiras coisas teóricas, alguma coisa sobre pot odds e coisas assim. Desde o que eu aprendi sobre tendências de jogadores recreativos naquela época, que eu jogava contra um field muito fraco, até toda a teoria que eu aprendi jogando Hiperturbo e até tudo que eu desenvolvi nesses meus quase 2 anos agora como vou jogar torneios e quando eu entrei pro samba. Bacana demais, Cova. Vamos voltar lá para 2010, quando a gente começa a jogar
com aquele time fantástico. A gente é convidado para participar de um time que ele tinha pessoas de características muito curiosas. Quer dizer, eu fazia parte ali de uma representação da mídia, o PokerCast ele já existia, mas a gente tinha alguns jogadores que eram a definição do malandro de jogo ao vivo, aquele cara que entende a cabeça do adversário, que sentou, que passou a vida grindando no cash, que era o caso, por exemplo, do Vini Marques, era o caso do Stetson, exatamente. Aí a gente tinha os caras que eram os gênios da internet, nossos chefes todos, né? O Will Arruda, o Caio, que estava lá no olho do furacão também, o Sketch. E tinham dois jogadores de uma característica diferente, que eram você e o Vitor Brasil, que eram muito mais novos do que o resto do time inteiro. Eu queria que você contasse dessa experiência de viver com os caras, que primeiro a grande maioria do time eram os caras muito mais velhos que você, e o tanto que isso te influenciou para o bem ou para o mal também, porque era preocupante de repente, porque de repente tinha as bebedeiras malucas e os troços, eu olhava e falava, puta, cara, como é que o Cova e o Vitor vendo as festas e vendo tudo de melhor, e não de pior, mas de mais bruto do poker ali. Eu queria que você contasse aquela impressão sua da época, o que você guarda, o que te marcou lá da época do 4Bet? Cara, então, foi uma época muito legal pra gente. Tipo, eu e o Vitor Brasil começamos o time de MTT, né, online, e fomos os dois primeiros cavalos ali e tal, e a gente se destacou numa turma tinha, sei lá, uns 8, 10 jogadores na época. A gente se destacou bem ali como os melhores, e daí eles tiveram a ideia de fazer esse time ao vivo, mais como uma questão de marketing mesmo, e mostrar o time pro Brasil todo. E nós dois fomos incluídos por estar ali nas cabeças do time online, né? E, cara, foi uma experiência sensacional. Tipo, como você mesmo falou, não tinha nem andado de avião ainda. Tipo, eu não conhecia ninguém do poker ao vivo, como eu falei no começo. E foi uma experiência sensacional. Eu aprendi muito com cada uma das pessoas que estavam ali. Todo mundo tinha muita coisa para me ensinar. Tive consciência de abrir a cabeça e entender como cada um pensava ali e aprender um pouquinho com cada um. E foi uma experiência bem legal para mim. Eu lembro que eu fiz 2 mesas finais e foi os primeiros torneios que eu joguei ao vivo, assim. Então, apesar de ter feito um monte de cagada, eu lembro que eu caí dos 2 torneios jogando muito mal. Os dois eu caí em 7º, mas acontece, faz parte da experiência e foi irado. Agora, a variância surrou o time, né, na verdade. Quando a gente precisou daqueles flips ali, quer dizer, teve muitos momentos que tiveram retas finais ali, suas. O Stetson acaba cravando o BSOP de Salvador, mas tem muitos momentos que o Stetson, entre aspas, salvou o time ali, quer dizer, ele bota todo mundo, o projeto inteiro no positivo, incluindo despesa de viagem, hospedagem, buy-in, todas as despesas, mas podia ter dado muito melhor no que diz respeito a resultado, né, Cova? Claro. Na época ainda não tinha imposto e era muito fácil ser lucrativo nesse circuito e era bem esquisito mesmo um time que estava tão à frente do field não ser muito lucrativo em um ano inteiro de etapas. Mas ao mesmo tempo é fácil também culpar a variância. Esses flips no final, tipo, se você tiver tipo um ROI grande o suficiente, você vai ter feito mais fichas antes e vai ter espaço para perder esse flip, continuar no jogo e ganhar o próximo flip. Então, a variância online, ela é muito difícil de entender, de quantificar ela. Imagina ao vivo, que a gente está vendo uma amostra mínima de torneios ali e tal. Talvez a gente não tivesse tão à frente do field como pensava. É um pouco complicado, assim, olhar de tão longe e achar que foi variância, sabe? Talvez a gente tenha ficado bem onde a gente deveria estar mesmo. E, Cova, com relação à questão disciplinar, porque de repente você saiu lá do interior de Santa Catarina e você está em contato com as festas e as bebedeiras mais fantásticas de todos os tempos. Teve algum momento que você precisou se chacoalhar e falar para você mesmo, falar assim, porra, Cova, se você não botar o pé no chão e não quietar aí, a vaca vai pro brejo? Como é que funcionou com relação àquela vivência toda? Sim, na verdade esse foi um dos primeiros momentos na minha carreira. Eu lembro em Floripa isso aconteceu, que eu tava chegando na mesa final, todo o pessoal já tinha caído e tal, e naturalmente o pessoal cai do main event e vai pra festa, né? Sim. E aí a gente dividindo o quarto, todo mundo bebendo um monte e tal. A minha família sempre foi de fazer muita festa, eu sempre tive isso na minha cultura também.
Então era difícil controlar, assim. Lá em Floripa, quando eu tava chegando na mesa final, que eu percebi, tipo, pô, eu tô vivo no torneio ainda, é diferente deles, eu tenho que ficar tranquilo. E esse foi um dos primeiros chacoalhões, assim, que eu tive que me dar na minha carreira, mas teve vários outros, onde você acaba, por um motivo ou outro, desfocando. Às vezes isso passa desapercebido, você passa alguns meses culpando a variância, como a gente estava conversando antes, e você precisa ter essa frieza de conseguir enxergar essa big picture e ver onde você está errando, onde você está sendo indisciplinado e corrigir, para poder voltar com os pés no chão. E cada vez o poker é mais cruel com quem dá esse tipo de deslizes. É mais difícil voltar. Chega uma hora que você entende que você precisa estar sempre em xeque, sempre prestando atenção no que você está fazendo, ver se você não está fazendo algo que pode estar minando a tua carreira. Cova, e você vê com gratidão o fato de que você pôde viver aquele primeiro momento, ou quando você olha para o poker inteiro e você imagina o tanto que ficou difícil esse field, porque muita gente que batia o field lá atrás foi se perdendo pelo caminho porque não conseguiu evoluir. Se você soubesse, se você tivesse um DeLorean e pudesse voar no tempo e chegar na frente do poker, olhar o que o field virou, você teria animado de se ver hoje, estudando e sendo um mestre do jogo, entendendo o jogo do jeito que você entende, ou você ia falar, meu Deus, que field é esse? Para que eu vou abraçar essa causa? Cara, eu sou muito grato por tudo que me aconteceu no poker. Eu já tive altos e baixos, já quebrei algumas vezes, já voltei. Mas hoje em dia eu tenho muito orgulho de estar no auge da minha carreira como jogador de torneios e com o time do samba. E se você tiver disciplina e entender o que precisa ser feito para chegar onde você quer, entender o objetivo que você quer e o que precisa ser feito para chegar até lá, você consegue adaptar a praticamente qualquer coisa. Quando acabou o Rakeback, foi um baque para mim. Eu estava no auge ali da minha carreira como jogador de Sit and Go. Eu estava ali no top 3, top 5 do mundo, pelo menos no EV que eu estava gerando. E eu ia ter um ano sensacional, de lucratividade gigantesca. Mas a partir do momento que cortaram o Rakeback, acabou o volume, a variância era gigantesca, não tinha mais como ganhar direito, não tinha como ter a segurança de que você ia ter meses lucrativos assim. Então, aí eu migrei para MTT e eu estava bem desanimado, assim, no começo, né? Mas a gente, como ser humano, a gente vai adaptar a qualquer coisa que aconteça. E nesse caso, foi mais uma delas. Foi uma adaptação muito bem sucedida. E aconteça o que acontecer, você vai adaptando e vai melhorando. O field tá muito difícil hoje, mas quem tá no topo consegue lucrar bastante. Então, desde que os sites de poker não coloquem o rake num nível que seja impossível de bater o jogo, a gente vai estar sempre lá, entre os melhores do mundo, fazendo a nossa parte para ganhar dinheiro. Cova, o que é o impacto maior na sua vida na hora que aconteceu, por momento de vida e por ocorrência em si? A Black Friday, quando os dois grandes sites embolam e gera aquele mal-estar todo, além disso ainda vai o Ultimate Bet, Absolute Poker vão pro saco para não voltar mais, ou o momento que acabam os Sit and Goes? O que te impactou mais por momento de vida, por estar casado, por estar solteiro, por todas as variáveis envolvidas? Impactou pro bem ou pro mal? Pro mal, de susto. Porque os dois impactos são horríveis, né? Quer dizer, tanto no momento que acontece o corte do Supernova Elite, quanto o momento que acontece a Black Friday, são dois impactos que talvez o segundo, que é o fim do Supernova Elite, ele atinge pouca gente, não é verdade? Ele atinge ali algumas dezenas de jogadores que são aqueles Supernova Elites, eu não sei nem se chegam a centenas de jogadores. Mas os dois fatos, eles impactam diretamente na sua vida, na sua profissão, né? No que você escolheu. O que te impacta maior? O que foi pior quando aconteceu? Foi do Supernova Elite, com certeza. Eu só tô lembrando agora como foi engraçado na época do Black Friday, porque o susto foi que, a gente sempre pensou que essas empresas de poker jamais iam quebrar, que já era tipo, a gente tinha completa confiança em todas elas. A gente jamais imaginar que o tilt inteiro era um esquema Ponzi que era tipo uma roubalheira descarada, que eles davam o jogador pro Steam Pro jogar, e todo aquele absurdo que foi. Então esse foi o choque, mas a partir do momento que eu fui pro PokerStars e vi o field que tava lá sem os americanos, eu falei, nossa, não é nada ruim isso aqui. E aí a gente começou a imprimir dinheiro lá e foi daquele jeito. Uhum. E no Supernova Elite teve um susto muito grande, assim, que foi que ninguém acreditava no que eles estavam fazendo, era um absurdo. Eles cortaram o rakeback daquele jeito, sem avisar, porque foi tipo uma com perdão da palavra, uma fila da putagem do caralho.
Os caras, eles deixaram para avisar no último mês, né? Que eles iam cortar o Rakeback, sendo que o EV do Supernova Elite, ele tava no ano seguinte. Você fazia o Supernova Elite no ano, muita gente perdia dinheiro para fazer esse primeiro Supernova Elite, que no primeiro Supernova Elite você tinha 50% de Rakeback. Sim. E aí você garantia no ano seguinte 71% de Rakeback. Sim. Então muita gente perdia dinheiro ali naquele começo e ganhava no segundo. Então esse primeiro Supernova Elite era como se fosse um contrato do PokerStars, garantindo que no ano seguinte você vai ter 71% de Rakeback. Então a gente sempre imaginou que se eles fossem cancelar, eles avisariam com um ano de antecedência. Sim. E aí eles falaram que eles vai ter mudança, mas ninguém imaginou que ia ser isso, porque eles deixaram para anunciar só em final de novembro. Então quando eles anunciaram foi um baque assim para todo mundo, ninguém acreditou. Até no começo o Negreano foi em defesa dos players ali, falando que pô, não existe o que o PokerStars está fazendo, não sei o que lá. Daí depois que ele viu que não tinha mais o que fazer, que a Maia não ia abrir, ia continuar com aquela decisão, aí ele passou a defender a decisão de cortar o Supernova Elite também. Mas então esse foi o baque, assim, do Supernova Elite. Mas ao mesmo tempo eu estava num momento tão confiante da minha carreira que chegar nesse top 3 do mundo ali de Hyperturbo era uma coisa que exigia uma disciplina gigantesca. E eu sabia que se eu colocasse aquela mesma ética de trabalho que eu coloquei para chegar nesse top 3 do mundo de Hyperturbo, eu conseguiria bater qualquer jogo que eu quisesse. Então, desde que existisse um jogo para ser batido, que no caso a MTT ainda está longe de ser um jogo que não é lucrativo, então eu poderia migrar para lá e eu sabia que eu ia ser muito bom naquele jogo. Cova, quando você saiu do Forbet, você foi direto para o segundo time, o time inglês, e depois você vai para o Samba. Como é que se passa essa transição sua entre times? E eu deixei de falar algum time que eu deveria ter citado? Não, são esses aí. Foi mais ou menos assim, eu jogava pro Forbet, daí eu saí, aí eu continuei jogando por conta, torneios e tal. Não obtive sucesso por vários motivos. Jogou só para você. Eu vou te pedir licença de eu interromper, porque aí vão surgir questões que são relevantes. Aí você saiu do Forbet e foi jogar só para você. O que te falta? O apoio, aquele coletivo? Ou por que você acha que não foi bom para você jogar sem um time? Faltou disciplina para estudar o tanto que eu deveria, para correr atrás de material, da maneira que eu deveria correr. Porque quando você está jogando num time, você tem pessoas que correm atrás do material para você. Uhum. Apesar da proatividade dentro de um time, ela é muito bem recompensada. Eu vendo o time, a gente tem um time muito grande hoje, e eu vejo que os jogadores mais proativos são sempre os que estão lá no topo, entre os melhores do time. Então essa proatividade é sempre recompensada. Só que quando você joga por conta, ela tem que ser muito maior, infinitamente maior. Então faltou isso aí, e faltou... O principal foi não entender a variância do jogo da maneira que eu entendo hoje, por exemplo. Eu sei exatamente os jogos que eu preciso jogar, coisas assim, coisa que na época, tudo pra mim era variância, sabe? Uhum. Isso é muito normal em jogadores de poker que não tem muita experiência. Não conversaram com pessoas que entendem realmente a variância. Na época não tinha muitos jogadores que entendiam, e eu era mais um deles. Então eu acabei jogando muitos torneios que eu não batia, não chegava nem perto de bater. E aí aconteceu o natural, deu a lógica. Eu quebrei ali, e aí eu comecei a jogar, aí eu pensei, eu não quero mais jogar torneios, a variância, eu passei muito tempo numa downswing muito grande, principalmente por essa falta de noção de table selection. Então eu estava desgastado de torneio, eu não queria começar de novo em torneios. E aí eu comecei a procurar outros jogos para onde eu pudesse me reinventar como jogador de poker. E foi aí que eu encontrei os Hyperturbos. Como que é feito esse contato para a migração para o próximo time? Eu cheguei nos Hyperturbos e eu resolvi, esse é o jogo que eu quero jogar. Eu tava entre os Turbo Six Max e os Hyperturbo Six Max. Aí eu fui procurar um coach. É a primeira coisa que eu faço, alguém para me ensinar aquele jogo. Daí eu encontrei o Ivan, e aí eu comprei uma aula com ele. Eu fiz uma aula com ele e terminando aquela aula ele já viu o potencial e já me chamou para jogar para ele. E a partir daí já começou a nossa parceria e que durou alguns anos. Né? Cova, ele viu o seu potencial baseado no seu talento, na sua opinião, ou ele viu o seu potencial baseado no seu conhecimento? Provavelmente não no conhecimento. Que na época eu não entendia muito bem como funcionava aquele jogo, mas ele sabia que eu tinha um histórico como jogador de torneios e tal, e provavelmente ele viu potencial nisso daí. E conversando, né? Quando você conversa com uma pessoa é bem fácil ver se ela tem ou não tem o que precisa para bater um jogo que você bate. Se você entende o que precisa para chegar onde você tá,
Você sabe quando você vê alguém começando no mesmo caminho que você percorreu, você sabe se ela tem ou não tem o que é preciso para chegar onde você chega. Cova, dá para bater o jogo hoje com o tanto de informação que tem sem talento? Porque a impressão que eu tenho é o seguinte, que o talento contou muito mais lá em 2010 do que ele conta hoje, e hoje a disciplina e o estudo contam muito mais. Um argumento que eu vou citar aqui sem autorização, mas pelo carinho que eu tenho com ele, um argumento que o Ganso, o jogador Vinícius Ganso daqui de Belo Horizonte, que é jogador de MTT, ele é de Sete Lagoas, ele usa, é que hoje, com estudo e com foco, é possível bater o jogo, ainda que sem o grande talento que era necessário lá atrás. Você concorda com isso? Eu sempre achei que o talento era meio overestimado, assim, mas hoje em dia o talento praticamente não existe, assim. É muito difícil você ver um jogador talentoso que não entende a parte teórica ganhando. Você ainda vê uns gatos pingados jogando torneio mais barato, alguma coisa assim, jogando um jogo mais fácil que tipo, não estudam nada e ganham no talento. Mas a dedicação sempre vai valer. Principalmente quando você tem tanta informação como você tem hoje em dia, é impossível um jogador talentoso que não estuda o jogo bater alguém que realmente se dedica, aprende a teoria e se esforça muito mais do que ele. E é possível bater o jogo sem software? Depende de qual software. Tem alguns softwares que são essenciais, assim, então você deixar de usar eles é uma besteira. Uhum. Por exemplo, como é que eu consigo calcular uma mão de uma mesa final porque eu entendo como funciona o ICM, o Independent Chip Model, e com todos os modelos matemáticos. Eu consigo fazer essa conta na mão, mas não tem por que eu não usar uma calculadora que vai fazer em 10 segundos o que eu levaria 1 hora para fazer. Cova, e aí de repente você vai para o samba. Conta pra gente dessa transição, como que surge o convite para entrar no samba e por que o samba? Então, quando eu migrei para torneios, ali já no mês 4 ali eu já ganhei, eu lembro que eu ganhei o Sunday Warm-Up e eu comecei a ter alguns resultados, foi muito bem. Até que em setembro eu já era bem amigo do Chevy e do Kelvin, que morava em Balneário aqui na época, eu também estava morando aqui. E eles me chamaram para dar uma aula no time e tal, aí eu aceitei o convite, fui lá e dei uma aula. E aí, logo depois, eles vieram falar que tipo, a aula era mais pra galera ver se eles iam gostar e tal. Daí todo mundo curtiu e eles resolveram me chamar pra ser sócio deles. Aí a gente só faltou acertar alguns detalhes ali sobre os valores e tal. E em outubro daquele ano eu me tornei sócio e comecei a trabalhar junto com eles para desenvolver o time que a gente tem hoje. Então quer dizer que você foi enganado, eles te chamaram para dar uma aula para dar uma testada no malandro, foi isso que aconteceu? Sim. Que história, eu lembro que eu quase não aceitei dar aula ainda, que eles não queriam me pagar o que eu queria. Que história legal. E como que isso foi revelado? Isso foi tipo o final de desenho do Scooby-Doo, na hora que terminou a aula eles arrancaram a máscara e falaram, não, velho, você não estava ensinando para os meninos, você estava ensinando era para a gente estava testando para ver se você merece ser nosso sócio. Não, foi logo depois eles me chamaram e tal, e falaram que eles queriam eu no time fixo. E aí você entra pro time, você entra pro samba como sócio do samba? Sim. A gente entrou como sócio igualitário na época. Aí a gente começou a desenvolver um time, né? A gente começou, o time do Tele, ele tinha um tamanho, era um tamanho ok, assim e tal, mas era um time, eu não lembro exatamente quantos jogadores tinha, se não me engano era tipo 20, 25. Uhum. Aí tinha categoria de base também, que era tipo um certo tamanho. E a gente começou a trabalhar ali, desenvolver a parte técnica dos jogadores e tal, e a gente foi atraindo mais jogadores, e daí em janeiro o Hélio se juntou ao time, que ele tinha o time do Copo de Neve, e a gente acabou fazendo a fusão. Aí o Hélio entrou como sócio também, e os jogadores do time dele viraram jogadores do samba. Foi aí que realmente ficou grande, e daí que a gente começou a trabalhar pesado em tornar o samba o que ele é hoje. O que o samba é hoje, Cova? É provavelmente o time mais lucrativo do mundo. Quantos jogadores estão no time principal, quantos jogadores tem na categoria de base e quantos jogadores são permitidos e grindam o circuito live do Brasil? O circuito live no Brasil é um grande problema hoje, né? Por causa dos impostos e tal, a gente está trabalhando em algumas soluções, não tem nenhum jogador fixo no circuito nacional. Uhum. O nosso foco é completamente no online, a gente acaba jogando alguns eventos ao redor do mundo. Por exemplo, a gente sempre faz uma race para Barcelona. Ano passado foi irado lá, a gente foi para lá em agosto. Esse ano a gente vai de novo, mas o foco é sempre no online. No nosso time principal a gente tem 60 jogadores. Perdão, e na quantos categoria jogadores? de 60.
E na categoria de base é difícil dizer, mas eu acho que a gente tem uns 180 jogadores. Eu posso até dar uma conferida depois no número, mas gira em torno disso daí, uns 180. Cova, os 60 jogadores do time principal dão aula para jogadores de categoria de base, ou tem jogador que simplesmente senta, joga, não participa das aulas, não trabalha na orientação de jogadores menos prendados, vamos dizer? Dos 60 jogadores do time principal, se eu não me engano, 14 ou 15 são instrutores do Sambinha. Os outros simplesmente sentam e jogam e estudam. Perfeito. E Cova, aí eu entro na casa de um amigo querido, que é o Felipe Fio, e vou lá trocar uma palavrinha com ele antes de um BSOP. Na hora que eu entro, ele está jogando, tá com um monte de tela aberta, inclusive diversas telas do 888, que ele voou nesse dia no 888, nosso patrocinador. E ele tá com um monte de tabela no monitor ao lado, e eu viro e falo: Felipe, o que são essas tabelas? Ele falou: são as tabelas do Kowalski. Eu falei: o que são as tabelas do Kowalski? Porque eu tô fora do mundo de torneios online há muito tempo. Ele fala: cara, essas são as tabelas de ranges, de raise, de shove, de posição por posição, de como agir no pré-flop. Eu queria que você caminhasse com a gente na construção dessas tabelas do Kowalski, cara. Como é que foi isso? Tá, essa é uma coisa que era extremamente importante em Sit and Goes, porque a partir do momento que eu tava jogando contra um profissional muito duro no Big Blind, por exemplo, e eu tava no Small, chegava no Gap para mim jogar, se eu errasse, eu tinha que ter um range de Limp, um range de Raise, um range de All-In, e dentro desse range de Limp ia ter que ter um range de Limp Call e Limp Fold, e outro range de Limp Shove. Então, e se eu errasse coisa de 5, 10% em algum desses ranges aqui, eu ia acabar perdendo muito dinheiro. É um spot que acontecia com uma frequência muito alta. Então, eu tinha que ter aquilo exatamente desenhadinho ali pra mim, pra que eu não chegasse na hora que eu abro 8-6 off, eu não tenho certeza se eu dou limp fold ou chove com essa mão. Porque se eu errasse uma coisa dessa, seriam muitos combos e por aí vai, seria um desastre. Então eu desenvolvi essa parte muito bem assim no meu jogo, nessa construção de tabelas, jogando Sit and Go. E aí o que eu fiz foi, quando eu ia para MTTs, eu acabei fazendo essas tabelas usando tendências do field de MTT. Quando eu fazia para Sit and Go, eu fazia basicamente o que a teoria mandava eu fazer, para não ser explorado. O meu objetivo lá era não ser explorado. O meu objetivo quando eu fiz as tabelas para torneio é explorar o field, explorar tendências do field. Então eu construí tabelas bem diferentes daquelas, mas com a mesma ideia. Então toda vez que chega no Small Blind e o jogador do time tem 30 blinds, ele tem aquela tabela para seguir. Ele faz aquilo com aquelas mãos e ele vai ter uma lucratividade muito alta fazendo aquilo. Cova, correndo o risco de fazer uma pergunta idiota, no caso dos Sit and Goes caros, você já mesclava ali, então quer dizer, você mesclava que era raise com as as, raise com as e rei, e você já incluía ali o 8 e 6 naipado, para usar o exemplo que você citou, quer dizer, você já mesclava o range para que já ficasse mesclado a quantidade de combos que você ia chovar ali, ou dar um raise ou dar um limp. É isso que você fazia nos torneios mais caros? Perfeito, é exatamente isso. Perfeito. Só muda um pouquinho os ranges, assim, né? Você coloca algumas mãos e tal, mas você vai sempre contar o número de combos aqui e tal. A gente não precisa mais. Daria para ir muito mais técnico que isso, mas a base é isso aí. Entendi. E essa tabela, como que se organiza uma tabela dessa para você saber que o 8 e 6, você mescla ali naquele combo que você vai chovar jogando ele como se ele fosse uma mão de topo do range, uma mão premium, e o 8 e 5 offsuit ele entra aonde ele deveria entrar originalmente. Como é que essa tabela é organizada para que isso não vire uma confusão total e completa e você precisa de 17 monitores e 5 minutos para fazer cada ação? A gente tem um software, que ele é tipo um software de criança, de colorir, assim. Você tem a tabelinha dos ranges ali, aquela tabelinha que todo mundo já viu, e você pode pintar cada mão de uma cor que você quiser. Aí você faz uma legenda e você sabe cada cor qual que é a jogada que você tem que fazer. E esse software mesmo, ele já diz o número de combos que está pintado de amarelo, o número de combos que está pintado de vermelho, e por aí vai. É bem simples, bem fácil de fazer. Que bacana. Cova,
A gente vai caminhando para o final da entrevista e, cara, é muito triste encerrar a entrevista porque eu sinto que tem tanta coisa legal que a gente podia discutir, mas como o PokerCast é um projeto de longo prazo, nós vamos poder conversar outras vezes e conversar bebendo, gravar bebendo cerveja, trombar ao vivo e etc e tal. Cova, quando você olha para aquele field, o field que joga nos torneios mais caros, de Super High Roller, aqueles torneios gigantescos, te brilha o olho? Quer dizer, você olha para aqueles fields e fala, poxa, Chevaux, a turma tem meia dúzia de cara do samba ali que poderia estar disputando ali aqueles torneios com aquela turma de alemão e com os ingleses e a meia dúzia de americanos que estão ali. Onde que você acha que está o edge desses caras e por que eles estão jogando esses torneios de centenas de milhares de dólares e as melhores mentes do Brasil, eles não estão disputando exatamente aqueles torneios com aqueles fields? A primeira coisa, eles têm muito edge. Entre eles vão acabar trocando figurinha e é isso aí. Mas tem muito jogador, tipo, que é homens de negócios, pessoal da China e tal, investidores, que eles não estão nem aí para jogar um torneio de 100 mil euros e eles vão lá e jogam. Então tem o edge em cima desses caras. O rake é extremamente baixo nesses torneios, então se eles ganharem um pouquinho ali já tá valendo. E a outra coisa é que, por exemplo, esse grupo de alemãos aí vai ser o quê? Vai ter um field de 40 jogadores, 12 deles é um grupo de amigos alemães que dividem a action entre eles. Então, todos eles têm swap com todo mundo. Aí você vai chegar lá, um brasileiro perdido, jogando uma mesa final com você e mais 6 alemães, que cada um dos alemães tem um pedaço um do outro. Então, não é que eles vão fazer soft play ou eles vão fazer collusion, provavelmente não, mas uma hora ou outra você acaba chegando numa decisão close que isso vai pesar. Isso pode ser até inconsciente para eles. Uhum. Ele vai chegar, ele vai estar ali numa mão, tipo, que ele pode agressivar ao máximo, pegar um edgezinho mínimo ali e tal, para apertar o jogador X. Ou ele pode jogar uma linha mais passiva, que vai ter um EV muito parecido no longo prazo e que ele não vai colidir, tipo, ele não vai derrubar o amigo dele com uma frequência tão alta, não vai apertar o cara tanto assim. Provavelmente ele vai pegar o EV que é igual, que é da linha mais tranquila. Então, não é interessante para ninguém jogar um jogo assim, sabe? Se fosse um field maior e tal, aí vale a pena. Por exemplo, o 25k do PCA que vai ser um field grande e tal, com um garantido muito alto, dinheiro adicionado, sem rake, blá blá blá, aí a gente vai colocar um monte de jogadores lá, provavelmente. Sim. Então, são torneios. Quando o field é muito pequeno e todos os jogadores se conhecem, assim, é difícil para um jogador de fora entrar e, sabe? E você enxerga a possibilidade de uma montagem de algum time de algum lugar do mundo que possa uma outra meninada nova entrar, que entrassem, por exemplo, da Tchecoslováquia, um Kowalski, um João Simão, um Jamie Walter, e pega mais meia dúzia de nomes geniais do poker e eles entrem para bater de frente com aqueles caras? Hoje eles já se conhecem entre eles que qualquer meia dúzia de caras que entrassem estaria muito atrás ali no conhecimento deles mesmo? Não necessariamente. Seria o caso de reunir um grupo de jogadores assim. Obviamente precisaria arrumar investidores para isso. Ninguém tem tanto dinheiro assim para poder jogar torneios de 100 mil euros por conta, nenhum de nós pelo menos. Então, se fosse feito um planejamento e tal, um grupo de estudos e por aí vai, seria possível, sim. Eu não vejo por que não. Mas é algo que cada um tem os seus projetos pessoais hoje em dia. Tipo, o João Simão trabalha pra caramba, o Rafael também. Todas as pessoas que têm esse potencial para jogar um torneio assim têm seus projetos paralelos. E correr um circuito mundial, jogar esses torneios tão caros assim, demandaria muito tempo. Uhum, então, sim. Hoje em dia não é o foco de nenhum. Talvez o João Simão ele tá começando nessa rotina de jogar o circuito live high stakes. Mas na minha, por exemplo, meu foco está totalmente no time do samba. Eu vou jogar os eventos que eu já planejei, que é World Series em Vegas, Barcelona, BSOP Millions, essas coisas assim. E é isso aí, o resto do meu foco vai ficar no online e no time. Então, mas nada que daqui 1 ano, 2 anos não possa acontecer. Porque naturalmente o field do online vai ficando cada vez mais difícil por causa dos softwares e tal, dos times. Sim. Então a lucratividade desse trabalho que a gente faz hoje em dia, ele vai diminuir. Isso é natural. Talvez se acontecer algum boom, por exemplo, os americanos voltarem a jogar, coisas assim, muda a trajetória por um tempo, mas a tendência natural é cada vez valer menos a pena jogar online
Já o torneio ao vivo vai ser soft para sempre. Sempre vai ter homens de negócio, sempre vai ter gente querendo jogar recreativamente e por aí vai. Então sempre vai ser um jogo que dá para bater, sabe? Talvez a tendência seja, com o passar dos anos, cada vez mais os jogadores brasileiros estarem inseridos nesse circuito mundial de live. Kova, e você falou que vem Vegas por aí, pra gente encerrar, o que vem de Vegas pro Kowalski? A reta já tá feita, os bains já estão dados, quanto tempo que a gente fica lá, como é que vai ser? Eu só quero ir lá jogar o main event e testar, né? Não vou fazer mais nada diferente disso. Vou jogar o main event porque ele vale muito a pena, mas eu nunca fui muito fã de Vegas e tal. Há 2 ou 3 meses atrás eu virei vegetariano, então Vegas é um lugar horrível pra mim comer. Então eu não gosto muito de lá. Até porque toda vez que eu fui pra Vegas, logo em seguida eu fui pra Barcelona. Então é um contraste muito grande. Barcelona é uma cidade muito mais legal, muito mais divertida do que Vegas, na minha opinião. Na minha também. E Barcelona, você vai pra Barcelona? Quando você vai assim, você vai pra fazer a reta, vai focado só na reta? Ou já pega uma semaninha lá pra tirar aquelas férias, ir no Parque Güell, dar aqueles rolés lá naquela cidade maravilhosa? Na primeira vez que eu fui, eu fiz bastante esses rolês assim e tal. Eu aluguei um carro, fui numa cidade vizinha, num museu lá que a gente queria ir, e várias coisas assim. Joguei bastante também. Mas na segunda vez eu já fui mais focado em jogar, grindar os torneios que tinham lá pra jogar. E daí, conforme vai chegando mais pro final da série, a gente vai fazendo umas festinhas. Aí sim. Kova, bacana demais. Eu queria te agradecer essa hora fantástica sua, abrir o coração aqui para o ouvinte do PokerCast. E, cara, já deixar o convite 100% aberto para a hora que você quiser voltar. Tenho certeza que nós temos muita coisa para conversar e é um prazer falar com você. Pô, podia ficar umas 4, 5 horas aqui tranquilo, assim, não sem repetir o assunto. Foi muito legal, é sempre um prazer, pô. Saudade de você, espero te ver logo nos torneios ao vivo por aí. Com certeza vamos trombar sim e um prazer falar com você e rapidinho nós estamos falando de novo, ok? Ok, valeu, Calil, um abraço. Um abraço, Kova, valeu. É isso aí, estamos de volta, finalizando o nosso programa. Para nos acompanhar na internet, você entra em superpoker.com.br. No superpoker.com.br/clubes você tem a guia de clubes do Brasil. Você sabe onde que você vai julgar a agenda diária de torneio. Se você é dono de clube e está ouvindo esse programa, inclua seu clube lá no superpoker.com.br. Tem também o superpoker.com.br/vídeos e o nosso canal no YouTube. Esse é sensacional, não dá para não seguir. Essa semana que teve de transmissão lá não foi brincadeira. Revistaflop.com.br é a maior revista de pôquer do Brasil e o mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão. Acompanhe tudo. Marcelo Lanza Maia, vamos para nossas dicas culturais. Eu vou continuar na Dica Podcast, Lanza. Eu sei que todo mundo tem tempo curto para ouvir podcast, mas eu confio na firmeza do PokerCast, que eles vão ouvir a dica e vão ouvir o PokerCast. Essa semana eu vou falar de um podcast que fala sobre política internacional. É o Xadrez Verbal. Os meninos do Xadrez Verbal têm um trabalho há muito tempo, inclusive o podcast dessa semana, eu não ouvi ainda dessa semana, está na minha lista aqui de prioridades total. Eles falam sobre o ataque que está acontecendo na Síria e eles costumam ter uma pegada muito imparcial e muito legal. Eu adoro esse podcast, então queria deixar essa dica para quem gosta de política internacional. Vou falar, viu? No tempo que eu ouvia o Xadrez Verbal, que eu tinha um pouquinho mais de tempo, que eu consegui ouvir os caras toda semana, foi uma época que eu nunca fui tão culto. Eu conseguia dar notícia do norte da África ao nordeste da América Latina, aos países do Caribe, e falar disso tudo com propriedade, porque eu ouvi os meninos e os meninos são bons pra caramba. Vou segui-los, vou assinar o feed deles. Eu vou voltar para séries, porque não adianta, é disso que eu gosto, no final das contas. Isso eu consumo com uma voracidade fora do comum. E, inclusive, eu vou voltar para fazer uma correção. A segunda temporada de Casa del Papel, que fez muito sucesso, voltou, já está disponível no ar. E, ao contrário da primeira, é um encerramento de todo o plano, né? Eu tô no 5º, 6º episódio e ela está voando, viu? Você tinha falado que ela começou maravilhosa e depois ela não estava mais tão boa. Era uma nota 6,5 com picos de 8, mas a segunda temporada já abre em 8 e acelerando. Pô, quem chegou no final da primeira e falou, será que eu vou pra segunda? Não gostei tanto igual eu? Pode ir.
Pode ir que você vai ficar satisfeito com o que está acontecendo. Aí sim, legal demais. Para nos seguir no Instagram, o meu Instagram é @GuiCalil, o Instagram de Marcelo Lanza Maia é @Lanza Maia. Então é isso, senhores. Muito obrigado a todos aqui nesse domingo, segunda. Como é que é? Domingo, segunda? Gravando domingo, soltando segunda. Cada um do lugar, né? Você de Belo Horizonte e eu aqui da zona da Mata Mineira. Exatamente. É um prazer, mais uma vez, inenarrável ficar aqui com os senhores, falar com o meu querido amigo e irmão Gui Calil. Senhores, muito obrigado. Até o próximo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o programa, todo mundo que vem acompanhando. Eu indico muito, voltem, ouçam os primeiros episódios lá desde o começo, acompanhem a evolução, vem muita coisa boa pela frente. E muito obrigado de novo ao nosso editor Rodolfo Vidal. Um grande abraço para todo mundo e semana que vem estamos de volta. Valeu! Legends to play, it makes no difference what you say. I can shadow green, the only kind game is the ace of spades, the ace of spades. Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with a flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. We double up or queen, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. You know I'm gonna lose, and gambler is for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. Machine of the 18, know you wanna see me, written and win, the dance man's me again. I'm sitting